A paz do Senhor, gente. Olhem pra mim, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Gente, vocês também ficaram chocados, assim como eu? Eu vivo no meio desses adolescentes e eu não sabia a maioria. É interessante quando a gente começa a estudar as gerações e as diferenças que existem, né? Porque a gente começa a perceber algo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sempre, desde que existiu pessoas, né? Lá, Adão e Eva, Caim, Abel, né? Já olhou, Adão e Eva já olhou ali, Caim e Abel já falou assim, ó, essa geração não deu certo. Sempre houve, se a gente começar a estudar a respeito da história de gerações, sempre vai haver diferença. Sempre vai haver uma geração que vem e que inova e que muda um monte de coisa e que está misturado com o antigo, com o velho, né? E de alguma forma a gente tem que conviver com isso, não é assim? Eu falo o seguinte, que quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, não é assim? A gente está se descobrindo. O filho não nasce e não vem com manual, né? Não vem. E não tem, existem muito manual já aí de como ser mãe, de como ser pai, né? Graças a Deus, a igreja, né? Inclusive tem cursos. Mas a gente vai se descobrindo. A gente vai nas relações, nós vamos, através das comunicações, né? Através da relação mesmo, convivência ali, a gente vai aprendendo. E aí eu não sei como foi com vocês. Quem tem 2 filhos aqui? Tem gente que tem só um? Gente, a diferença dos meus filhos é de 10 anos. Aí eu tive a Débora muito nova, mas aí eu fui passando o tempo, aí parece que eu fiquei um pouco mais segura e falei assim, agora eu posso ter outro, porque eu acho que eu já sou uma boa mãe. Aí vem o segundo, você descobre que você não sabe nada, né? Porque zera e você tem que começar de novo, você tem que descobrir um novo ser humano. Você tem que começar a ter novas estratégias, né? E a gente também muda, não é assim? E nessa noite é uma noite de reflexão. É uma noite para que a gente comece a perceber que sempre vai haver um buraco, uma distância entre as gerações, e isso é normal. Porém, existe um termo inglês, é um estudo a respeito das gerações, que chama Mind the Gap. Eu falei sobre ele quando eu falei desse culto aqui lá no templo. Mind the Gap quer dizer, no literal, cuidado com o vão. E o estudo é um estudo inglês, como eu falei, tem muito a ver, porque lá em Londres tem algo muito interessante, é uma cultura de lá a respeito do metrô. E sabe aquele vão que existe entre a plataforma e o metrô? Então, em todos os lugares, nas plataformas lá, existe essa frase, Mind the Gap. E as pessoas de lá, muito familiarizadas com esse termo, usaram esse termo, que inclusive lá tem camisetas, canecas, essas coisas, é como se fosse uma marca, virou um slogan de lá. Eles pegaram esse termo e começaram a estudar a respeito de conflito de geração. E esse mês é um mês que nós estamos trabalhando relações. E nós percebemos que a gente precisa trabalhar a relação de pais e filhos, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com relação aos nossos filhos, com quem que eles estão andando, né? Quem são as pessoas que andam com eles, para onde que eles vão. E às vezes a gente deixa de olhar para a nossa relação. E prestar atenção no vão é a gente começar pelas pequenas coisas, inclusive perceber que existe um monte de termo que a gente fala e que o outro não entende. Foi interessante, gente? Vocês gostaram de perceber o quanto que é diferente? E aqui nós estamos falando de diferença de geração e de uma geração, essa alfa, né? Que é a de 14 anos para cá, que é desde dos milênios, né? Da geração Y, da Z, Y e Z, a gente tem percebido que por causa da internet a coisa desenvolveu muito mais rápido. E hoje a gente começou a perceber, eu parei e falei, gente, as falas, né, as gírias, o jeito de falar é muito mais inglês, né? Por
causa de jogos, por causa de internet mesmo. Então a gente está vendo uma mudança muito rápida. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e entender que às vezes nós estamos falando uma coisa e eles não estão entendendo mesmo. Sabe? Às vezes eu falo com a Débora, ela fala, que é isso? Que você está falando, mãe? Você não sabe o que é isso, não. E ao mesmo tempo eles também, eles estão falando coisas. Às vezes se você pegar o celular do seu filho, entrar lá no WhatsApp, você não vai entender nada do que ele está falando com o amigo dele. Porque a linguagem mudou. Mas qual que é o objetivo dessa noite? É a gente refletir que mesmo tendo gerações tão diferentes, será que a essência nossa mudou? Será que ainda é possível, mesmo falando linguagens tão diferentes, tendo filhos aí, você da geração X, depois eu vou falar das idades, tendo filho alfa, que é essa última geração agora, com tanta tecnologia, inteligência artificial, né? Será que a gente é tão diferente assim? E o que a Bíblia diz a respeito de conflito de geração? A Bíblia, como a gente sempre fala aqui no rádio, né? É um livro mais atual do que o jornal de amanhã, né? Porque ela nos apresenta tudo, inclusive a respeito de conflito de geração. Então é uma noite de reflexão, é também de brincadeira, mas para a gente começar a prestar atenção nesse vão, para que esse vão ele comece a ser cada vez menor. Para que aquela famosa frase que adolescente sempre fala, e você também falou quando você era adolescente, aqui também vai ser um objetivo de nós resgatarmos a nossa adolescência. Existe uma frase muito comum, é que o meu pai ou a minha mãe não me entende. E a gente precisa romper com esse vão. A gente precisa estar mais próximo dos nossos filhos. E esse é o meu convite para você nessa noite. Amém? Abre a palavra do Senhor comigo. No livro de Juízes, logo no capítulo 2 de Juízes. Juízes 2, nós vamos ler o versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito em Israel. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Pai, por este momento, nós te louvamos porque o Senhor é bom. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor reservou esse momento para que nós estivéssemos aqui. Nessa hora, Espírito Santo de Deus, toma a nossa mente, o nosso coração, não permita, ó Deus, que nós sejamos dispersos e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Traz cura, traz transformação, eu entrego a direção, ó Deus, dessa palavra ao seu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém? Então nós estamos aqui no início do livro de Juízes, onde aquilo que Deus havia prometido para Abraão lá atrás se cumpre. Aqui em Juízes nós vemos o processo onde o povo de Israel já entrou na terra prometida e ali eles já estão adaptados, né? Ali eles já estão com as terras já divididas. E para chegar nesse ponto aqui, a gente tem que voltar um pouquinho na história para a gente conhecer um pouquinho a respeito de Josué. Porque aqui nós estamos lendo um texto que é um texto extremamente triste. Uma vez que a gente conhece a respeito da história de Israel e tudo que Deus fez por esse povo. Então Josué, ele foi um dos mais importantes líderes da história da Bíblia. Sim ou não? Josué, ele sucede, né? Ali ele vem depois da liderança de Moisés. E ele é o instrumento do Senhor para que a promessa do Senhor se cumpra para o povo de Israel. É através dele que tudo se cumpriu.
E voltando lá atrás, Josué foi um dos 12 espiões, né, enviados por Moisés, para que pudesse ali avistar, perceber como que a terra prometida, se era aquilo mesmo que o Senhor tinha dito, para que eles tivessem ali estratégias de guerra, de como eles tomariam aquela terra. E algo muito interessante a respeito de Josué é que ele, juntamente com Caleb, eram os 2 únicos de 12 que tiveram uma visão otimista. Vou até melhorar, uma visão de fé. Né? Se você lembra a respeito dessa passagem, eles fazem, as 12 pessoas vão lá, espiam a terra, e quando eles voltam, 10 pessoas falam, não vamos conseguir. Essa terra tem gigante, essa terra realmente é boa, mas a gente não vai conseguir não. E Josué e Caleb se mantêm firmes na fé, na promessa do Senhor, e eles dizem, não, a gente vai conseguir sim. O Senhor vai pelejar conosco, o Senhor vai nos dar essa vitória. Para contextualizar aqui também, Josué, ele era um homem, ele tinha origem na tribo de Efraim, que era uma das mais prestigiosas e numerosas de todas as tribos, né, de Israel. E ali depois, né, que o rei Salomão morre, as tribos então são divididas. A tribo de Efraim fica ali no reino do norte, chamado Israel, e ali a capital, né, que era Samaria. Então a gente tem aqui o desenrolar de tudo aquilo que aconteceu quando o povo ali adentra a terra e quando os reinos são divididos, então Efraim fica, né, do lado norte ali de Israel, onde tem a capital Samaria. Então Josué, como eu falei, assistente pessoal de Moisés, e após a morte de Moisés, então Josué o sucede na liderança do povo de Deus, recebendo do próprio Deus o encorajamento, aquele versículo, né, que a gente tem em mente, não sei você, mas eu falo muito ele para o meu filho, seja forte e corajoso. Então, ali em Josué se cumpre a aliança que Deus tinha feito a Abraão. Lá em Gênesis 12, 1-3, foi dito o seguinte, Deus dizendo para Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Essa foi a promessa de Deus a Abraão que se cumpre através da vida de Josué. E várias gerações então haviam visto os grandes feitos do Senhor. Se a gente resgatar aquilo que o Senhor fez, tirando através de Moisés o povo do Egito, andando pelo deserto. Quantas coisas, gente, só lá no Egito, quantas coisas essa geração não viu acontecer, quantos milagres, né? As 10 pragas, que já foi assim, grandiosas coisas que o Senhor fez. E no deserto, o maná, queria carne, o Senhor dava, e 40 anos esse povo reclamando, não é assim? Esse povo murmurando, indo contra o Senhor, e o Senhor sustentando esse povo ali no deserto. Então eles viram, foram várias gerações vendo os grandes feitos do Senhor, que nós sabemos que o Senhor é um Deus de gerações, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sinais e maravilhas que demonstraram o amor de Deus ao povo e a fidelidade mesmo do Senhor, a aliança, né, que Ele fez com o próprio povo dele. Então tudo isso se constitui nesse tempo. E algo que é extremamente importante, que nós não podemos deixar de citar, é algo que Moisés deixa escrito lá em Deuteronômio 6, que é um mandamento mesmo. É algo que nós precisamos levar para a nossa vida e compreender que é uma forma de nós diminuirmos o vão. O objetivo aqui é nós estarmos atentos ao vão, atentos a esse conflito de geração. E a Bíblia nos traz um norte, ela nos traz uma ferramenta poderosa para que esse vão se diminua, para que o conflito de gerações não se instaure em nossa casa. Lá em Deuteronômio 6, o verso 4-9 diz o seguinte: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é ação de paz em relação aos filhos. Eu posso dizer, enquanto pastora de adolescente, e aqui sem citar, né, e sem ofender, mas com um objetivo realmente em amor, em dizer que existem muitos pais
Existem muitas famílias que têm terceirizado o discipulado dos filhos aos pastores. E a Bíblia não diz que é pastor que discipula. A Bíblia manda eu, mãe e pai, discipular o meu filho. Porque isso aqui, andando, caminhando, falando, comendo, entrando, saindo, é algo que é os pais que fazem. E aqui está sendo bem claro, você inculcará aos seus filhos. O discipulado é uma ferramenta poderosa. Nós vamos ver como Jesus, né, discipulou ali os 12, estando próximo, não é assim? Vivendo junto, caminhando, dormindo no mesmo lugar, comendo juntos. A comunhão da mesa, gente, é uma ferramenta poderosa para que a gente diminua esse vão, para que a gente olhe no olho, para que a gente perceba como os nossos filhos estão. Sabe algo que eu percebo que foi tirado de nós e que é de extrema importância? Levar e buscar filho na escola. Como no caminho da escola, ou na ida ou na volta, nós temos a oportunidade de fazer isso aqui, que Deus nos deixou. Perceber, estar atento, olhar no olho, uma conversa. Gente, às vezes a gente deixa o filho na escola, quando ele sai, a gente vê ele diferente. O que aconteceu? Mas o que acontece muitas vezes? A gente vai deixando a vida levar, né? E às vezes a gente não tem realmente tempo de buscar o filho na escola. Aí o filho teve alguma questão na escola e a gente nem ficou sabendo. Passa um dia, passa dois, às vezes você não jantou com ele, você não percebeu. Eu não sei se vocês perceberam o que aconteceu na pandemia. Eu acredito que todo mundo percebeu, não é possível, né? Nós aprendemos uma nova forma de viver, não é assim? Uma forma isolada. E depois da pandemia, a gente aprendeu um novo jeito de trabalhar, né? E foi bem na pandemia que... desculpa, filha, falar de geração, você toda hora. Foi bem na pandemia que a Débora terminou o 3º ano. Então, no primeiro ano pós-pandemia, quando encerrou mesmo, ela já adentrou ao mercado de trabalho. E o primeiro emprego que ela foi contratada foi home office. E sabe o que eu comecei a perceber? Que passava 3 dias a Débora dentro do quarto. Saía para comer e voltava. Às vezes nem isso, comia no quarto. E eu comecei a perceber, gente, mas eu não falo com ela. Como assim? E quantas famílias não estão desse jeito? O discipulado, ele não era terceirizado ao templo. Os pais deveriam levar seus filhos a amarem as palavras do Senhor, para que depois possam passar dessas palavras toda essa memória, né? Porque é uma memória, uma experiência. A gente vai vivendo experiências com os nossos filhos, experiências com Deus. Então, nós chegamos aqui ao livro de Juízes, onde nós constatamos esse triste texto. Nós lemos simplesmente que ali, logo antes um pouquinho, se você voltar os olhos aí para a sua Bíblia, você vai ver que no verso 6 diz que Josué se despede do povo, então Josué morre. E o que vem em seguida é algo para nos entristecer. Diz que o povo se esqueceu de Deus. Vem uma nova geração depois de tudo aquilo que Josué... Gente, se vocês voltarem um pouquinho, no finalzinho do livro de Josué reafirmando a aliança dele com Deus, dizendo, gente, ande nos caminhos do Senhor. Aí ele reafirma aquela frase famosa, né, de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, né, nós vemos... Por exemplo, lá no Novo Testamento, quando uma pessoa da família ela recebia Jesus, ela era batizada, e o que a Bíblia diz? Ela e toda a sua casa. Olha a influência. Josué dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma decisão de um cabeça, existe uma decisão de um pai, de uma mãe.
para que isso acontecesse. E então ele reafirma isso e ele fala para o povo: gente, se vocês se mantiverem, se vocês estiverem firmes no caminho do Senhor, se vocês obedecerem ao Senhor, se vocês cumprirem tudo aquilo que Moisés deixou escrito, o Senhor será com você. Então ele reafirma a aliança dele com o Senhor. Mas então Josué morre. E o que acontece? A Bíblia diz que também morreu aquela geração de pais. Essa geração, lembrem-se, já tinha morrido uma geração no deserto. Essa geração que morreu no deserto foi a geração que viveu os milagres da saída do Egito, que comeu maná, codornas. 40 anos se passa, morre uma geração, vem outra. O Senhor coloca essa nova geração em Canaã. Mas agora morre também essa geração. E o que é que acontece? A nova geração não conhecia o Senhor. Ainda diz: nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Os milagres que o Senhor fez foi esquecido. Então, a gente vê com muita tristeza o que acontece, porque aí a gente vai ver os novos, né, depois ali na sequência, os livros que se sucedem, principalmente Juízes. O que acontece no livro de Juízes, gente? Um ciclo vicioso sem fim. Um povo que não conhece a Deus. E a sensação que dá é que, porque agora parece que eles não precisavam mais de Deus, né? Porque antes eles precisavam para que o Senhor levasse eles até a terra, mas agora eles já tinham a terra. E aí a gente vê um ciclo vicioso, uma narrativa cíclica da época dos Juízes. O povo de Deus entra num ciclo vicioso de pecado, desobediência e idolatria. Então, se você ler todo o livro de Juízes, você vai perceber o ciclo vicioso que sucede assim. Primeiro, o povo faz o que é mal perante os olhos do Senhor, ou seja, desobedece. Depois, o Senhor envia Israel uma nação para os oprimir, não é assim? Aí depois, o Senhor envia proclama o povo, né? Começa a perceber que está sofrendo, corre para Deus. Proclama o nome do Senhor pedindo socorro. O que Deus faz? Levanta um juiz para libertar o povo daquela nação que os oprime. Depois que eles estão libertos, o que eles fazem de novo? Voltam para o item primeiro. Começa a se desviar de novo. O povo começa tudo de novo. Eles começam a se distanciar novamente do Senhor e fazer o que é mal. Uma geração não ensinou seus filhos a amarem o Senhor, Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E eles passam a amar os deuses dos povos vizinhos. E aqui, como eu falei, uma reflexão. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus, entenda, o coração do homem, ele é feito para idolatria. Ele vai adorar alguém. Se nós não ensinarmos nossos filhos a adorar a Deus, pode ter certeza que alguma coisa vai ocupar o lugar do Senhor no coração dos nossos filhos. Porque foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Então, o que nos leva a perguntas importantes que nós precisamos fazer a nós e às nossas famílias agora no século 21. Como estamos educando as novas gerações? Como? O que nós temos feito? O que a gente tem priorizado dentro das nossas casas? Nós estamos ensinando os nossos filhos a amar a quê? Eu vou falar até a quê, né? Nem a quem, a quê? Às vezes coisas. Martinho Lutero dizia que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. O que os filhos estão aprendendo a idolatrar a partir do exemplo dos seus pais. Nós pais, nós adoramos o que dentro da nossa casa? Para que os nossos filhos aprendam. Como eu falei, gap, o vão, o espaço, o buraco, a ausência ou negligência dos pais no discipulado, o modo de pensar das gerações nos afastam uns dos outros. E às vezes nós estamos afastados dos nossos filhos e não estamos nem percebendo. Estamos realmente enganados. O pastor João disse uma vez, uma pregação há muitos anos atrás, que a pior pessoa que você pode pensar que é maior digno de pena é uma pessoa enganada. Porque quem convence uma pessoa que está enganada, que ela está errada? Ela tem certeza que ela está certa, não é assim?
E às vezes a gente vai caminhando desse jeito, existe um vão, existe esse gap enorme entre nós e os nossos filhos. A gente está adorando outras coisas, está vivenciando outras coisas no mundo, correndo atrás, porque é legítimo, né, a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar. Mas a gente não percebe o que está acontecendo no coração dos nossos filhos. E a gente precisa prestar atenção nisso. Tomar cuidado com o vão. Primeira coisa para que a gente comece a mudar essa visão errada, ou esse modo que nós estamos fazendo errado, que eu trouxe aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar a adolescência. Vamos começar por aí? O que vocês já ouviram a respeito de adolescente? Chato? Pior fase que existe? O que mais? Fala aí, me ajuda a pregar. O que vocês ouvem? Ou o que vocês já falaram a respeito da adolescência? Quem aqui tinha medo do filho entrar na adolescência? Levanta a mão. Só eu? Obrigada, minha xará. Deve ser coisa de Nayara, né? 2, tem outra ali, né? Só ele, gente. Só nós. Que isso, amém. Vocês são... Tem um nívelzinho a mais de fé aí, glória a Deus, né? Mas o que a gente ouve a respeito da adolescência... é que é uma fase de preguiçoso, não é não? Que é uma fase que o povo não tem muito foco, está descontrolado, mal-humorado, delinquente, mimado. A gente fala assim, ó, ai, me chato, é a puberdade. Não é assim? Ah, essa puberdade, na hora que passar a puberdade, isso passa, esse enjoo. Não é assim que a gente fala? Mas a gente tem que diferenciar algumas coisas. A puberdade, ela é puramente fisiológica. E vocês sabiam, gente, que não tem uma relação comprovada da puberdade com a rebeldia. Nada a ver. Porque se todo adolescente que entrasse na puberdade se tornasse rebelde, se fosse uma regra que a puberdade causa rebeldia... Vocês concordam comigo que todo adolescente seria rebelde? A minha filha não teve uma adolescência rebelde, com rebeldia. Então, se existe um fato, e eu tenho certeza, aqui a gente acompanha muitos adolescentes que não são rebeldes, quer dizer que não tem nada a ver. A gente tem que separar a puberdade, né, que é a mudança fisiológica do corpo crescendo, a moça mudando o corpo, o rapaz engrossando a voz, que aí às vezes fala grosso, fala fino, né? Eu brinco com o Daniel, meu filho, você está crescendo tanto, daqui um dia você vai abrir a porta do apartamento e falar, benção, mãe. E eu falo, meu Deus, quem que é esse homem que chegou aqui? Essa é a puberdade, mas isso não tem relação com ser chato, com ser isso ou aquilo, não. A gente tem que olhar para os adolescentes como uma fase de oportunidade, de exploração, de energia, de conquista, de pensar no futuro. Porque, gente, nós estamos falando do vão, vamos lembrar? Quando você olha para o adolescente já pensa que ele é chato, o que você faz? Você já distancia dele? Alguém gosta de andar com gente chato? Se você tem uma crença que a adolescência é chata, você não gosta... Gente, o que a gente mais ouve nessa igreja, abre meu coração aqui para vocês, é assim, vocês são doidos. Como é que vocês mexem com adolescente, não é, amor? Quando vocês estão com a cabeça, levar 100 meninos para uma chácara para fazer acampamento. E a gente tá... Gente, agora a gente está quase um mês, né? Um mês e pouco do acampamento. O ano passado, nós fomos lá para casa, os meninos ficaram até de madrugada, os obreiros, fazendo vídeo. E eu lá junto, fazendo vídeo. 3 da manhã, né? Obrigada. 3 da manhã no condomínio, nós descemos para a área de lazer e conversando tudo assim. Gente, fala baixo que o povo tá dormindo. E a gente gravando vídeo para postar e aquela animação. Aí a gente vai encontrar com as pessoas no corredor. Elas falam, vocês são doidos. Obrigado, irmão, pela força que você dá. Ora por nós. Então a gente tem que desmistificar a adolescência, a gente tem que repensar nisso. Olhar para os nossos filhos com expectativa. Olhar para eles com admiração. Eles precisam da nossa admiração. Olhar para eles e ver o que eles têm de bom. Porque o vão é aumentado a partir do momento que a gente vê só problema. E sim, a adolescência é um limbo, é difícil porque não é criança e não é adulto, não é assim? É mais ou menos assim que eu falo com os meninos. Não é muito criança para
ganhar presente do Dia das Crianças, mas também não é adulto para sair para festa com os amigos. E aí? Eu tô aqui ou eu tô lá? A gente mesmo confunde eles, né? E aí eu costumo falar a respeito da liberdade proporcionalmente igual, né, à responsabilidade. Então eu uso muito com os meninos até na clínica. Sabe a liguinha de pamonha? Vamos de embolar dinheiro, né? Aquela liguinha, quando você pega ela novinha, ela tá pequenininha. Não é assim? Ela pequenininha, ela representa a infância. O que é a infância? É a criança dependente dos pais. Aqui a liguinha, ela é a família, a proteção, né? E aqui dentro tá o pai e a mãe mesmo. Às vezes um avô, uma avó, né? Ou os dois ali, que são pessoas de confiança. Então, é uma relação menorzinha. Aí a adolescência vai chegando e essa liguinha começa a aumentar. Só que ela aumenta proporcionalmente a responsabilidade do adolescente. Aí eu falo para os meninos, larga de ser bobo, prova para o seu pai que você é responsável, porque a liguinha aumenta, né? Então você vai sair, você vai fazer alguma coisa, obedece seu pai e sua mãe, que na próxima vez você pode ir. Então nós vamos pensando dessa forma, isso vai aumentando, até que essa liga se rompa, e aí o filho, né, já está na fase adulta e já tem uma vida um pouco mais independente. Então a primeira coisa é desmistificar a adolescência. A adolescência é uma fase de oportunidade. Eu queria trazer um pouquinho, bem rapidinho, sabe? Coloca para mim o quadro aí no telão. Eu quero trazer um pouquinho das diferenças das gerações. Isso que nós fizemos, isso eu acho que não vai dar muito para ler, né? Mas eu vou tentando aqui. Isso que nós fizemos a respeito da comunicação é algo que é o principal do conflito de geração. Mas aqui nós vemos, olha só, trazer dessas 5 gerações, né? Ali os baby boomers, que são os avós, né? Geralmente são os avós, mas pode acontecer de um baby boomer ter um filho agora e tá lá na... Pensa, gente, ó, pula lá para a 5ª geração. Olha o conflito que vem. Mas vamos lá, algumas características. É importante isso aqui, gente. Isso aqui é um estudo sociológico, tá? É importante a gente pensar dessa forma aqui, porque a gente vai entender um pouquinho. Por que às vezes a gente não entende? Sabe qual que é a principal coisa que eu vejo dessa geração? Olha aqui pra mim, vocês estão todos olhando o quadro, primeiro. Sabe quando eu sou aqui, depois eu vou falar um pouquinho, eu sou aqui da geração Y, mas como eu tô muito pertinho, eu tenho muita da geração X também. Muitas características, mas eu sou Y. É a milênio, né? Sabe quando você liga pro seu filho não atende? Você fica muito bravo? Quem aqui passa por isso? Só eu? Você fala, gente, mas não tem lógica. Aí você pensa o seguinte, me ajudem aqui. O filho da gente passa ou não o dia inteiro com o celular na mão? Quando a gente está com ele tá o dia inteiro com o celular na mão. O tempo inteiro assim. Aí o bonito sai... Aí você quer ligar pra ele, falar com ele. Ele atende o telefone, gente? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Aqui, ó, conflito de geração. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Vocês sabiam que é ofensa ligar para as pessoas hoje? Já existe aí na internet pessoas dizendo que você tem que mandar uma mensagem e perguntar se a pessoa pode falar antes de ligar. Nossa, que absurdo. Quem pensou que absurdo? Levanta a mão. É só diferença de geração. Você consegue perceber que às vezes os conflitos diminuem se a gente entender a geração que nós estamos vivendo agora? Vamos lá? Olha lá. Os baby boomers, então, são as pessoas entre 84 e 59 anos. E olha que interessante. De uma geração para outra ali, ó, daqui dos baby boomers para a geração X, eles colocaram 25 anos. Das outras, é em média 15. Olha só, por que isso acontece? Porque as informações, as coisas estão correndo. Antes era 25 anos para haver grandes mudanças. Agora já está acontecendo em 15. Vai saber se não vai ser daqui a pouco, não vai ser 10, né? Então, Baby Boomers 84 a 59 é o povo, gente, do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, é um povo que teve que reconstruir o mundo, né? Eles tiveram que trabalhar demais para reconstruir. Então, eles trabalharam muito. Olha lá, nascidos no pós-guerra até metade da década de 60.
Então eles representam ali a explosão da taxa de natalidade nos Estados Unidos no pós-guerra. Então são mais os avós, né? Ali, são as pessoas que estão. Aí a gente começa a perceber por que os avós não entendem de jeito nenhum o que esses meninos estão fazendo hoje na internet. Consegue perceber? Olha lá, geração X. São pessoas de 58 a 56 anos. Quem aqui é da geração X? Levanta a mão. Temos baby boomers aqui? Não, né? Geração X, a maioria dos pais, né? Então, de 58 a 46 anos. Olha só. O movimento hippie, ali, revolução sexual, AIDS, né, acontecendo, a televisão a cores, gente, falar televisão a cores para os meninos, eles vão falar assim, como assim? Não tinha? A televisão era preto e branco? Sim, era preto e branco. O auge do cinema, então a busca da individualidade, sem a perda da convivência em grupo, maturidade e escolha dos produtos de qualidade e inteligência, ruptura com as gerações anteriores e seus paradigmas. Olha só. O que aconteceu com a geração X? Presta atenção e começa a se identificar aí. Quem aqui, né, quem é da geração X foi criado, os pais é baby boomers. Quem aqui teve uma criação muito severa? Levanta a mão. Pais extremamente rígidos, que batiam muito, que eram muito severos. E aqui eu não vou falar da pessoa, eu ou você. Eu quero que você entenda, eu quero que você entenda o contexto, tá? O que a geração X fez? A geração X entendeu que tem que trabalhar muito para conquistar. Mas ela falou assim, ó, eu vou trabalhar muito, mas eu não vou ser o pai que meu pai foi para mim. O que a gente fez? A gente começou... A gente não, né, que eu sou da outra. Os da geração X começou a trabalhar muito, mas começou a gratificar os filhos. Consegue perceber que as gerações elas vão tendo uma qualidade de vida melhor? Que vai passando as gerações e parece que o povo... A geração X fala assim, esse povo não sabe o que é trabalhar duro, levantar às 6 da manhã e trabalhar até 10 da noite, não é assim? Porque essa é uma característica da própria geração X. Então a gente começou a trabalhar muito, continuou, porque os baby boomers ensinou isso, que só ganhava as coisas se ralasse muito. Mas aí a gente ficou triste porque a gente não tinha os nossos pais, aí a gente não queria criar os nossos filhos desse jeito. A gente começou o quê? Dar presente, dar uma vida boa para os filhos. Viu aonde começa? Viu que tudo é história? Aí vem então a geração Y, da qual eu faço parte, ou os milênios. De 45 a 30 anos são os milênios. Então é ali a geração da internet, né? Surgimento do computador, da impressora, do e-mail, do celular e da globalização em si. Então é uma geração que tiveram muitos avanços tecnológicos e na comunicação. Então sobrecarregada de prêmios e facilidades materiais. Lembra que eu falei a respeito da facilidade material? Novo significado sobre a visão de trabalho versus plano de carreira. Aqui a coisa começa a mudar na questão do trabalho. Nós começamos a perceber que os pais ralavam demais e que não tinha vida. Então, esse movimento no mercado de trabalho, gente, é só uma consequência sociológica. A gente fala assim, esses meninos de hoje não querem trabalhar, não é assim? Eles querem trabalhar, mas eles não querem morrer de trabalhar como os pais fizeram. Então, começa essa mudança, essa diferença. Então, a gente vai para a Z, que são os de 29 a 14 anos, da qual a maioria dos adolescentes aqui, né? Porque 14 para baixo a gente vai ter poucos aqui. A geração Z era 100% digital. Aí você imagina, você está aqui na X, onde você conheceu a televisão a cores, aí você tem um filho que é 100% digital. Conflito, sim ou não? A nossa vida, a gente, lá atrás, né, os meus pais, por exemplo, eles não tem essa coisa de apego ao telefone. Não tem. Eu vou lá para casa dos meus pais, eles passam o final de semana inteiro sem pegar no celular e fica brigando comigo porque eu estou no celular. Mas olha só, é uma geração 100% digital. Vocês entenderam por que tem tanta palavra ali em inglês que os filhos da gente falam? Gente, eles estão na internet o tempo todo. É jogo de internet, é tudo ali. As redes sociais, as mensagens instantâneas, e aí é onde surge esse infernal teoria de gênero. Para quem acredita que isso é antigo, isso é muito recente.
Então, o que nós vemos? Esses conflitos, são uma geração que se dão muito bem com a pluralidade. Eles, por causa da internet, gente, eles têm muita informação. Por que os meninos de hoje questionam muito a gente? Porque eles têm informação. Quer dizer que tem conhecimento? Absolutamente não, mas tem informação. Então, você fala uma coisa, ele já quer falar ali. Não, porque eu li uma manchete, que a leitura hoje é essa, né? E eles acham que eles sabem de alguma coisa. Então não se dá muito valor às experiências, mas tudo isso não é porque o adolescente é chato, não é porque ele é ruim, ou porque ele é insubmisso, ou porque ele não te respeita. É porque as gerações foram fazendo isso. Isso é um contexto sociológico. E a gente brigando contra isso não vai mudar. E aí vem a Alfa, que é a mais nova, que nem tem muita informação ainda, né? Porque ela está no ciclo, está acontecendo. Mas é a internet das coisas. Sabe o que é a internet das coisas? Carro automático, os smartwatch, os home, né? As casas todas informatizadas, né? Ninguém precisa ir lá no interruptor, né? Essa geração de agora em diante, a Alexa, muito bem, me lembrou da Alexa. Gente, eu vi um vídeo tão bonitinho, uma menininha, deve ter uns 3 anos. Aí sabe aqueles microsystem, não é? Aqueles que tem era o CDzinho assim que levantava, sabe? Aí tinha um no chão, ela ficava assim, Alexa, música tal. Conflito de geração pura. E a inteligência artificial, né? Será que esses meninos vão aprender a escrever, gente? Porque tem o chat GPT agora. Como é que vai ser isso? Oi? Mas é a realidade. Então, eu quis trazer um pouquinho a respeito disso, para que a gente começasse a prestar atenção, que às vezes os problemas que a gente vive em casa tem muito mais a ver com a diferença de pensamento de geração do que propriamente um conflito. Ou seja, que muitas coisas podem ser resolvidas. Amém? Então, o que eu gostaria de trazer é que a gente observasse que os adolescentes de hoje têm os mesmos anseios que nós tivemos. Não mudou tanto assim. Sabe o que o adolescente precisa? Exatamente do que você precisou quando você tinha 15 anos. Sabe de quê? Ser amado, respeitado, aceito, reconhecido, elogiado, se sentir parte, ser perdoado, ensinar que tem que pedir perdão. E sabe do principal que os adolescentes precisam? Seja geração Z ou Alfa, eles precisam de Jesus. Eles precisam ser discipulados. Eles precisam de pai e mãe perto. Eles precisam do seu colo, do seu abraço, do seu cheiro. Pai, deixa eu falar algo para os pais. Não deixe de pôr sua filha no colo, não. Ela precisa do seu colo ainda. Ah, mas ela já está moça. Põe sua filha no colo, beija, abraça. É disso que ela precisa. Para finalizar, coloca aí uma fotinha aí que eu quero finalizar com a fotinha. Vamos ver qual vai ser a primeira que vem. Vocês rirem, vocês vão ver, viu, gente? Olha lá. Sou eu. Então, para finalizar esse momento, eu gostaria de fazer... Eu vou me expor aqui, fazer uma viagem no tempo. Mas eu quero te convidar a fazer o mesmo. Para que seja possível que esse gap seja o menor possível, esse vão diminua, nós precisamos lembrar do adolescente que nós éramos. Às vezes a gente mostra para os nossos filhos uma perfeição que não houve, não existiu e às vezes não existe hoje. Eu vejo muitos pais dizendo, mas eu não posso contar isso para o meu filho, o que ele vai pensar? Ele vai pensar que você é um pai que errou, mas que depois acertou. E que você tem um Deus que te perdoa e que faz nova todas as coisas. E sabe o principal que ele vai pensar? Ele vai pensar que quando ele errar, ele pode ir até você, porque você não é perfeito. Você também errou.
Olha só, ali sou eu no meio, na minha festa de 15 anos. A tão sonhada festa de 15 anos. Eu não vou chorar. Ali eu era uma menina muito perdida. Uma menina que hoje, né, entendendo, eu precisava muito ser amada. E eu estava muito sozinha. Nos meus 15 anos, eu não tinha pessoas para conversar. Eu vivia as minhas coisas sozinha. Eu chorava sozinha. E foi uma época em que eu tive, né, um momento muito importante com Deus. Ali do lado, tá vendo ali meu rostinho ali, pititiquim? Na parte de cima tem muitas adolescentes aqui, gente. Os adolescentes eram o acampamento da época, tá? Eu também sou de acampamento. Nesse tempo, era chamado encontro. Quem foi no encontro da Luz para os Povos daquela época? Era o encontro. E eu lembro que eu fui, eu tinha muita sede por ter experiência com Deus. Mas eu fui uma das únicas pessoas que saiu do encontro sem... Eu acho que eu fui a única. Parecia que tinha algo muito distante para mim. Eu não conseguia identificar. Eu realmente me sentia sozinha e muito distante de Deus. E ali eu estou sorrindo, mas eu não tenho boas lembranças desse retiro. Foi um final de semana apenas e eu sempre me sentindo só. Aqui sou eu com a minha irmã e ali é a festa de 15 anos dela. Gente, nossa, só tem festa de 15 anos, é porque naquele tempo, gente, não tinha muita foto, né? Não tinha celular. A gente tirava fotinha nos momentos mais importantes, revelava. E sabe o que acontecia, geração Alfa e Z? O filme queimava, tá? Então a gente tirava foto e não tinha a foto depois, ficava tudo preto, não era assim, gente? Então era pouca foto, tá, gente? Então ali era o aniversário de 15 anos da minha irmã. E o que eu pus aquela foto ali, porque é algo muito importante que eu gostaria de trazer, que a maioria de vocês deve vivenciar em casa, tanto os adolescentes e os pais. Eu estou abraçada com a minha irmã, mas eu não tinha uma boa relação com ela. Minha irmã é mais velha, eu sou do meio, tenho um irmão mais novo. E toda a minha infância não, porque infância a gente brinca, mas a minha adolescência e início de juventude eu não tive uma boa relação com a minha irmã. É aquela coisa de amor e ódio, né? Eu, como se diz, morreria por ela, mas não me emprestaria uma blusinha. Sabe aquela coisa de briga? E a gente brigava muito. E quando eu olho aquela foto ali, eu fico pensando de quanto tempo eu perdi com a minha irmã. Porque hoje sim, talvez aquele abraço seja representável hoje. Porque hoje a gente tem uma relação muito boa, a gente se ajuda muito. Mas nessa época eu não via minha irmã como uma pessoa que pudesse me ajudar, que pudesse me ouvir, que pudesse estar comigo. Então, assim, lembrar a nossa adolescência faz a gente diminuir o vão. A gente entender que não há perfeição. Para quem não sabe, ali eu estava numa festa de 15 anos, aos 16 eu estava grávida da Débora. E aí foi uma loucura a minha vida. Então, assim, muitos erros, muita desobediência. E quando eu olho para aquela menina de 15 anos, eu fico pensando, como eu cheguei até aqui? Bem, com uma família formada, e eu vejo puramente a graça do Senhor sobre a minha vida. E eu quero pedir para colocar o próximo aí. Se vocês rirem, gente, vocês vão ver, viu, obreiros? Põe o próximo, gente. Vem cá, amor, fala um pouquinho. E aí, pessoal, nessa época aí, ó, podia rir à vontade. Sou eu naquela foto ali, ó. A minha admirável coleção de latinha. Como eu gostava daquelas latinhas ali, pessoal. Ali eu tinha mais ou menos 13 anos, ó. Estou até com a camisa de uniforme, né, do Colégio AS lá do Urias Magalhães. Estudei lá do meu 6º até o 3º ano. E nós morávamos numa casa humilde e essas latinhas para mim era as redes sociais de vocês hoje, né? É o que você tinha, é o que você ia na rua, dava uma olhada assim, Felipe. Muitas das vezes eu olhava a latinha assim, quando eu virava a latinha estava amassada ou estava furada. Aí eu
Pô, não tinha condição de comprar. Então, a coleção da latinha era minha distração com meus amigos. Então, na minha geração de colegial ali, de 13 até 14, 15, 16 anos, nós trocávamos as latinhas um com o outro ali, era a nossa diversão. Soltar pipa, jogar bola, esse tipo de coisa. Aquela foto do meio ali, ó, é uma coisa assim que, quando eu comecei a relembrar, me fez assim, pensar o quanto hoje Deus tem sido generoso comigo. Aquela foto do meio, ali tem uma sacola da Mr. Foot, mas o meu sonho era ter um tênis da Reebok. Eu estou falando ali de 1997 e 98. Era o Reebok cano longo. Então eu ganhei um dinheiro de aniversário de um padrinho meu que era de Brasília, e eu tive a oportunidade de comprar aquele Reebok, aquela calça e aquela camisa lá. E aí eu achava o máximo, porque eu tinha o tênis da Reebok. E aí meus colegas que tinham mais condição também tinha, então eu me achava mais aceito no meio. Eu me achava ali que eu era mais bem visto, né? De estar ali, todo mundo, pô, cara, você comprou o tênis e tal, né? Não tinha essa questão de celular. Então a gente encontrava ou nas atividades escolares, ou quando ia para casa um do outro fazer uma tarefa e assim por diante. Porque minha mãe era muito rígida, então não deixava eu sair assim muitas vezes. E a última foto, eu estou na área da casa dos meus pais, eu tinha ali 17 anos. Eu estava no 3º ano do ensino médio, e naquela época era a camisa diferente, então a gente tinha essa camisa aí. Eu era chamado de magrelo, vareta, o que vocês acham aí. Aí hoje você fala para o cara assim, pô, vamos dar um exemplo. Ô Paulo, vou falar com o Paulo assim. Ah, cabelo Black Power, o cara entra em depressão. O cara fica todo tristezinho, né? O porquê? Porque na minha época era normal. Mas hoje eu entendo que na época dele, isso para ele é complicado. Então assim, a gente tem que estar mais próximo dos nossos filhos para que a gente possa entender. Eu também era Ah, tá. Eu também era assim, visionário, né? De querer alguma coisa. Sabe qual que era o meu maior sonho naquela foto? Trabalhar no escritório. Eu acho que a maioria dos que tem a minha idade aqui, sair do ensino médio, poder arrumar um serviço no escritório, meu sonho era ser auxiliar de escritório, Cid. Se eu chamar os que tem 40 anos acima aqui e perguntar a ele, todos vão falar assim, não, ser auxiliar de escritório. Porque dava status ser auxiliar de escritório naquela época, não é? E não pegava muito no pesado, o negócio que o Cid falou ali. Mas era uma coisa assim que eu olhava aquilo e me deparava com a distância tão longa, pessoal. Aquele vão ali, ó, estava mais por uma ponte, não era só um valezinho não, né? Então assim, eu era um cara muito calado, muito quieto, muito na minha. Hoje eu respeito aqueles adolescentes que é mais quieto, calado ali, né? Ah, mas o cara não conversa, o cara não tem educação. Não, não é isso. É o jeito da pessoa. É o jeito que foi criado. Eu fui criado, pessoal, pelos baby boomer. Meus chefes, tudo foi baby boomer. Os caras eram carrasco. Então, assim, eu fui crescendo e me direcionando profissionalmente através de um sistema muito rígido, muito rigoroso. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não tem meia conversa. Então, assim, relembrar essas fotos aí é muito bacana. Muito bom. Espero que vocês também façam essa reflexão, né? Possa trocar uma ideia com seus filhos. É muito saudável você pegar uma foto dessa e mostrar para o seu filho, falar assim, isso aqui é você, esse aqui é eu na sua idade. Você já viu, Paulo, uma foto do seu pai na sua idade? Não é bacana você trocar ideia? Falar, pai, mas que cabelo é esse, pai? Mas que roupa que você usava? Né? Nós era meio careta mesmo. Mas os adolescentes, vocês vão ver os adolescentes careta na festa dos anos 60 do acampamento. Vocês acham que não vai ser? Vai estar lá você vestido lá com a roupa lá dos anos 60 e top, Paulo. Então assim, pega esse momento, junta com o seu filho, com a sua filha, né? Faça isso que o meu bem está falando com vocês. É muito bom você relembrar.
Falar, olha, eu errei assim, aconteceu isso, né? As coisas aconteceram. Eu conheci a Nayara desde os 14 anos dela. Nós morávamos quase na mesma rua. E ao longo do tempo a gente acabou começando a namorar, se casamos e nós temos 20 anos de relacionamento. 17 anos está indo para casar. Então, assim, é um prazer. Eu me alegro tanto quando eu entro naquela porta e o cara fala assim, pastor João, você é doido demais da conta. Cara, meu ego incha, Luiz. Sabe por quê? Porque eu amo estar aqui com esses meninos. Aprendo com eles todo o tempo. Então, sim, é muito bom relembrar e peço que vocês façam isso, que isso é muito bom. Amém. Obrigada, amor. Fiquem de pé, queridos. Nós já estamos caminhando para o final. Quem conseguiu lembrar um pouquinho aí da adolescência que teve? Que bom, alguns conseguiram. Essa é a ideia. Eu quero finalizar dizendo que, como nós vimos, houve muitas mudanças. Mas as mudanças, elas foram em formas, elas foram em manifestação. Se você pegar aquelas 2 listas que nós colocamos, você vai perceber que a gente está falando das mesmas coisas. Apenas a palavra que mudou. A necessidade de falar, como eu falei, de ser aceito, de ser respeitado, de se sentir pertencente a algo, continua igual. O que mudou foi a forma. E aqui eu quero frisar que eu não estou desconsiderando o mundo de agora. Eu estou falando para famílias cristãs, que têm Cristo. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno e sim, nós estamos vivendo os últimos tempos. E a Bíblia foi muito clara quando ela nos alerta, o próprio Jesus falando no sermão escatológico, ali em Mateus 24, que nos últimos tempos viriam tempos difíceis. Que o amor se esfriaria, guerras, rumores de guerras, e nós temos visto as pessoas se entregarem às próprias paixões, e sim, o mundo está perdido, mas não para quem tem Jesus. É muito importante nós, nesse momento que nós estamos vivendo, talvez o povo do que verá a volta de Cristo, a gente diminuir o vão. A gente entender que assim como você precisou de Cristo na sua adolescência, na sua juventude, é de Cristo que o seu filho precisa. E não adianta você trazer seu filho só para o rádio na sexta e no domingo, mandar ele para o acampamento. É você que vive com ele mais tempo. É lá na sua casa, no dia a dia, que ele precisa ver Jesus. É na hora da raiva, do problema, do conflito, é que nós precisamos mostrar Jesus na nossa casa. É na hora em que as coisas não estão dando certo que a gente precisa ser crente. E eu sei que é o mais difícil. É uma luta diária também para nós, principalmente para nós. Quando a gente prega aqui, primeiro a gente prega para nós, né? E a gente sente muito. Os nossos filhos continuam buscando amor, aceitação, pertencimento, amizade. Eles continuam precisando ser elogiados. Elogiem esses meninos. Fala para ele o quanto ele é capaz, o quanto você acredita nele, o quanto você sabe que ele vai longe. Quando você fala isso para ele, você vai liberando palavras proféticas sobre o seu filho. Libera o espírito de sabedoria, de entendimento, de intrepidez, de ousadia. Fala, filho, vai. Se não der certo, você volta aqui que eu te ajudo, mas vai. Tem uma música se o nome da cantora, que diz assim: põe o medo debaixo do braço e siga. Quando os nossos filhos são seguros dentro do lar, eles têm mais ousadia. Eles conseguem ir mais longe, testar mais coisas, vivenciar mais experiências. E não experiências ruins, porque eles são instruídos. Eu quero alertar vocês, pais.
Eu estou com os filhos de vocês, eu estou ouvindo eles, eu estou ali na clínica atendendo também nas terapias, e eu tenho ouvido coisas absurdas a respeito do ensino médio. Comecem a prestar atenção no que os filhos de vocês estão falando. Tem adolescente dizendo que se não passar numa universidade federal vai se matar. Prestem atenção. Quais são os objetivos que vocês colocam, as expectativas que nós colocamos sobre os nossos filhos? Existem escolas em Goiânia que vocês não devem deixar os seus filhos lá. Escolas que estão somente preocupadas em fazer o nome delas. E os nossos filhos estão adoecendo nessas escolas. E os pais não estão vendo, porque eles estão passando o dia inteiro lá. E quando eles chegam em casa, eles vão para o quarto e ninguém olha nem no olho desse adolescente. E eu perguntei para uma adolescente, qual profissão você quer ter? Ela me disse que quer ser veterinária. E eu perguntei, quando você leva seu cachorro no veterinário, você pergunta para ele se ele fez federal ou se ele fez particular? Ela, não. Falei, então por que isso é tão importante para você? Porque na minha escola, os meus professores falam que quem passa em particular não tem valor nenhum. E onde estão os pais dessas pessoas? O que nós estamos fazendo? Antes dos nossos filhos ser o melhor profissional, eles têm que ter saúde. E eles, primeira coisa antes da saúde, claro, é ter Jesus. É entender que o Senhor está no controle da vida dele. E quem ensina isso para ele somos nós. Eu quero finalizar com uma frase de John Wesley. Ele diz o seguinte: o que uma geração tolera, a próxima geração abraça. Não se enganem, nós estamos plantando algo. Seja negligência, seja diligência, nós vamos colher alguma coisa. E aquilo que nós estamos permitindo acontecer, a próxima geração, a geração dos nossos filhos, vai colher muito fortemente isso. Então nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar e estarmos em alerta. E dizer para os nossos filhos todo dia: filho, eu estou aqui. Pode contar comigo. Senta junto, tira tempo junto. Pelo menos uma refeição por dia nós temos que ter com os nossos filhos. Sentados à mesa, sem TV, sem celular, olhando no olho, conversando, perguntando como foi o dia. Ah, se não é possível por causa do trabalho, tira um dia do final de semana, uma hora que seja, sai com o seu filho. Pai, leva seu filho homem para fazer alguma coisa. Vou dar uma dica: meninos conversam mais fazendo alguma coisa. Vai lavar um carro. Não adianta, pai, se sentar na frente do seu filho e ficar assim: aí, me contem como que seu dia. O homem vai falar assim: bom. É assim? Já a menina não. A menina, quem aqui sabe a linguagem de amor do filho ou da filha? Tarefinha de casa. Vou fazer igual na terapia. Vocês vão descobrir a linguagem de amor dos filhos de vocês. Eu vou mandar lá no... Tá todo mundo, todos os pais estão no grupo dos pais no WhatsApp? Quem não tiver, me avisa. Eu vou mandar lá um testezinho da linguagem de amor. E você procura saber, tem livro da linguagem de amor. Tem um livro de linguagem de amor do adolescente. Procure saber. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças e glórias. Nós te bendizemos porque o Senhor é bom. E o Senhor, ó Deus, nos deu instruções tão claras na Tua palavra. Nessa noite, ó Deus, eu creio que é uma noite de libertação, uma noite de cura. Uma noite, Senhor, onde o Teu Santo Espírito, ó Pai, alertou as nossas mentes e o nosso coração. Senhor, não nos permita, Deus, errar por ignorância. Não nos permita, Senhor, sermos negligentes. Espírito Santo de Deus, alerta a nossa mente, o nosso coração, nos dá entendimento, nos dá, Senhor, visão clara daquilo que está acontecendo na nossa casa. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus toda a ação do mal nos lares, ó Deus, aqui representados. Eu declaro, ó Deus, relacionamentos entre pais e filhos reconstruídos, sarados.
selados no teu Santo Espírito. Eu declaro saúde nos lares, eu declaro comunhão de mesa. Senhor, em nome de Jesus, faça com que o coração dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais. Nos dá, Senhor, a visão alargada, ó Deus, do teu querer, dos propósitos do Senhor para os nossos filhos. Que nós possamos, ó Deus, sermos, ó Pai, assim como o salmista diz, que nós possamos lançar a nossa flecha, Senhor, que é os nossos filhos rumo ao alvo, e que eles alcancem o alvo que é o Senhor. Não permita, Deus, que essa geração se perca. Deus, que eles não possam, Senhor, se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que eles possam amar a Tua palavra, que eles possam viver a Tua palavra, a Tua verdade. Senhor, liberta, Senhor, aqueles que precisam de libertação. Sara, Senhor, aqueles que precisam ser sarados. Cura, Senhor, as gerações para a glória do Senhor. O Senhor é um Deus de geração. O Senhor é um Deus, ó Pai, que quando o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor já olhava para essa geração alfa. O Senhor mantém tudo no controle, e nós entregamos a Ti a nossa casa, os nossos filhos. Entregamos, Senhor, os casamentos. Sara, casamento, Senhor. Não permita que Satanás, ó Deus, toque nos filhos através das relações dos pais. Cura, Senhor, as emoções. Restaura, Senhor, os lares, ó Deus, aonde existe, Senhor, iminência de divórcio. Nós repreendemos, Senhor, o divórcio. Nós repreendemos, Senhor, o conflito do casal. Traz, Senhor, de volta, Pai, aquele amor do início, o respeito, o cuidado um pelo outro. Que os filhos se sintam, Senhor, seguros nos lares. Assim nós oramos no nome de Jesus e declaramos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.